Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Quando Deus olha para você, Ele não procura defeitos como a maioria dos pregadores e líderes religiosos. Ele não procura acusar, criticar, condenar você pelos seus erros. Quando Deus olha para você, Ele não olha para a sua performance, Ele olha para a sua fé. Por isso que não está escrito no Novo Testamento o justo viverá da obediência, da performance, do bom comportamento. Todo ser humano peca milhares de vezes durante a vida, ninguém consegue alcançar um nível de excelência exigido por Deus, ninguém consegue diante de Deus ser aprovado porque tem 80, 100 anos que nunca mais pecou. Nós somos aprovados, escolhidos por Deus, decretados por Deus como inocentes, aceitos, justos, santos, não por causa da nossa performance, mas sim por causa da nossa fé. Por isso que está escrito no Novo Testamento em Romanos que o justo viverá da fé. Não sei se é Romanos ou é em Hebreus, mas está escrito: o justo viverá da fé. Ou seja, a maioria dos pregadores estão em mais de 2000 anos desatualizados, porque Jesus Cristo veio como legislador e ele tinha autonomia de estabelecer, como ele fez, ele estabeleceu a nova aliança com toda a humanidade. E o grande erro na teologia é as pessoas, a maioria, mais de 90% dos pregadores e líderes religiosos, ensinarem a Bíblia Sagrada se baseando na antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel. Nós não somos judeus, e mesmo que você fosse judeu, lembrando que se você perguntar a qualquer judeu, aquela aliança que foi estabelecida, feita por Deus ali no Monte Sinai, foi feita com toda a humanidade ou somente com os judeus? E os judeus vão dizer, não, foi feito somente com o povo de Israel. Mas essa aliança, mesmo que você fosse judeu hoje, você tem que levar em consideração que ela durou 1500 anos. Ela durou do Monte Sinai até Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele veio e estabeleceu com toda a humanidade a nova aliança. E na nova aliança é diferente da antiga. A maioria dos pregadores ensinam a antiga aliança se baseando na obediência aos 613 mandamentos da lei de Moisés, dos 10 principais mandamentos, mais os 603, dá um total de 613 mandamentos. Você pode pesquisar aí no seu navegador, no Google, no YouTube, e você vai ver muitas matérias sobre esse assunto, os 613 mandamentos. Então, na antiga aliança, tudo se baseava na obediência aos mandamentos, mas até hoje os pregadores continuam ensinando dessa maneira, não levando em consideração que Jesus Cristo veio e ele disse lá em São João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, quando você ama as pessoas, tratando as pessoas como você gostaria de ser tratado, você já cumpriu toda a lei. Então, a base não é a obediência, mas sim a fé, através de você ter um relacionamento diário com Cristo. Quando você tem um relacionamento diário com Cristo, tudo começa a funcionar, porque no mundo espiritual, tudo é como várias engrenagens, né? As pessoas querem, muitas vezes, ouvir a maioria dos pregadores e obedecer estritamente falando, mas a gente não consegue, todos nós, regularmente ou esporadicamente, a gente peca. E quantos pecados são necessários para a gente ser merecedor de passar toda a eternidade no lago de fogo eterno? Um só pecado. Se você peca uma vez por dia, em um ano serão 365 pecados. Em 10 anos, 3.650. Em 30 anos serão mais de 10.000 pecados. Então todos nós merecemos o inferno, todos nós estamos nas mesmas condições. A gente não consegue efetivamente obedecer a todos os 613 mandamentos. Mas quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, as engrenagens começam a funcionar de forma perfeita. Não pela sua carne, ou seja, pela sua dedicação, pelas suas próprias obras, obras da carne. Não é apenas o pecado sexual, mas também quando você tenta obedecer a todos os mandamentos. Isso também é obra da carne. Você precisa ter um relacionamento diário com Jesus Cristo, passando alguns minutos pensando nele, o elogiando, agradecendo, lendo ou assistindo a Bíblia Sagrada. Quando você faz isso, a primeira engrenagem começa a funcionar.
Daí ele passa a transformar você, moldar você, purificar você, dá vontade de você orar mais, ler mais a Bíblia, ir à igreja, evitar o pecado. E aí, quando a segunda engrenagem começa a funcionar, você passa a ser uma pessoa cada vez melhor. Todavia, não é você, é como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então o que você precisa não é obedecer, não é esperar que Deus olhe para você, olhando para a sua performance, para o seu comportamento. Não, o que você precisa é simplesmente estar em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quando você está em Cristo, não há nenhuma condenação contra você. Romanos 8:1 diz, não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Então a sua parte é você todos os dias estar em Cristo e deixar que Ele transforme você. Mas quando Deus olha para você, Ele não procura ver a sua performance, mas sim a sua fé. Ele não olha, por exemplo, quantos pecados você pecou no último ano? Quantos pecados você pecou no último mês? Ah, foi muito. O mês passado foi menos, aumentou. Essa semana, quantos pecados você praticou? O que é que você fez no final de semana? Ele não olha para o seu comportamento. Ele olha para a sua fé. Ou seja, ele quer saber quantos minutos você tem passado pensando nele. Quantos capítulos da Bíblia você tem lido todos os dias? Quantas músicas você tem adorado a Ele? Se você tem dado atenção a Ele ou não. Isso é fé. E quando você tem essa vida de fé, se cumpre o que a Bíblia diz. Todo aquele que crê será salvo. São João 3,16 diz, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Marcos 16:16b diz, todo aquele que crê será salvo. Então quando Deus olha para você, Ele olha para a sua fé. Comece ainda hoje a desenvolver-se uma pessoa de fé, tendo um relacionamento diário com o seu Criador. Tá bom? Quando você toma a decisão no seu coração de começar uma nova vida de fé, ou investir mais na sua fé e confessa ao Senhor Jesus que o aceita como seu Senhor e quer iniciar um relacionamento diário com Ele, você já tem a principal, que é a vida eterna. E quando você mantém essa vida de fé todo dia, passando alguns minutos na presença do Senhor Jesus, não vai um mês, a sua vida é outra, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, irmão Luciano Santana. Se você ainda não tem um relacionamento diário com Cristo Jesus, sendo uma pessoa de fé, eu peço que você comece. Basta você tomar a decisão. Por exemplo, todo dia eu vou dedicar 5 minutos ao Senhor Jesus em casa e para o elogiar, agradecer, fazer declarações de amor, ler, ouvir ou assistir a Bíblia Sagrada. E quando você confessa, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu te aceito como meu Senhor, eu quero iniciar um relacionamento diário contigo, você já tem a vida eterna. Para encerrar, eu esqueci de um detalhe. Observe as grandes personagens na Bíblia. Todas elas pecaram milhares de vezes durante a vida, mas quando Deus olhava para elas, elas não eram avaliadas através da sua performance, do seu comportamento, mas sim da fé. Por exemplo, Davi ele tinha 7 esposas e ele ainda praticou adultério com mulher casada, ainda matou o marido da mulher e tomou a mulher para si. Mas a Bíblia diz o quê? Que o próprio Deus, não é profeta, alguém não. Deus diz, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Ele não leva em consideração os pecados gravíssimos de Davi, mas a sua vida de fé. Mais especificamente, a sua vida de, por exemplo, na sua infância e adolescência, tomar conta das ovelhas do pai lá no deserto. O deserto é um lugar vazio, um lugar ermo, sem ninguém para distrair, sem carro de propaganda passando, etc. E ali era um lugar excelente para ele estar pensando em Deus, conversando com Deus e fazendo os melhores e mais lindos salmos de todos os tempos. Assim também a gente pode ver muitas outras personagens, como Abraão, que foi chamado o pai da fé, mas ele agiu com incredulidade, com medo de alguém matá-lo e dizendo que a sua esposa era a sua irmã, isso por 2 vezes, e medo é algo que é contrário à fé. Além do mais, Deus já tinha prometido que ia dar um filho a ele, e ele, através da sua esposa, e ele manteve relações sexuais com a escrava Agar, e aí daí nasceu Ismael. E isso não é uma atitude de fé, e sim de incredulidade, de desobediência. Mas Deus não leva em consideração a sua performance, mas Ele leva em consideração a sua fé, entendeu? Então assim que seja com você. E muitas outras personagens você pode observar na Bíblia que Deus não leva em consideração o comportamento, mas a fé. Fé porque Abraão tinha um relacionamento com Deus, Davi tinha um relacionamento com Deus, Jacó, ele é chamado de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Esaú.
porém ele tem um relacionamento com Deus. E isso é o que é o mais importante. Não é o seu comportamento, é você ter um relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, ter um melhor comportamento, um bom comportamento, é apenas uma consequência. Me perdoe, tá? O meu filho está chorando. Muito obrigado pela sua atenção. Peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço.